Nesta edição do Informe Aracaju, vamos falar sobre o plano pós-pandemia para pessoas em situação de rua e informações sobre o controle do Aedes aegypti em Aracaju. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Sergipe expediu recomendação ao município de Aracaju para que adote um plano pós-pandemia em relação às pessoas em situação de rua, no que tange à permanência da manutenção de abrigos emergenciais, bem como outras medidas de proteção e garantia dos direitos humanos. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública de Sergipe expediu uma recomendação ao município para que fossem adotadas medidas pós-pandemia a pessoas que estão em situação de rua. Para falar sobre isso, eu estou hoje com o defensor, o senhor Sérgio Barreto Moraes. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouco para a gente sobre isso. Pois bem, desde o início da pandemia, que foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, desde o dia 19 de maio, o estado de pandemia, nós nos preocupamos com esses grupos vulneráveis. E um grupo de extrema vulnerabilidade humana são as pessoas em situação de rua. E nós verificamos isso empiricamente, porque participamos de diversos grupos em que eles fazem parte. E nos aconselhamos, inclusive, com eles. Então, no início da pandemia, nós recomendamos à Prefeitura de Aracaju que abrigassem nas escolas públicas municipais, já que estavam desocupadas em razão da pandemia, que acolhessem essas pessoas. E nós fizemos essa recomendação com a garantia da segurança alimentar dessas pessoas, o funcionamento dos equipamentos públicos municipais e a distribuição de kits de higiene, também a priorização na vacinação da gripe das pessoas em situação de rua. Hoje, 6 meses após, no estado de pandemia, a situação já é outra, o município realmente acatou essas sugestões e nós precisamos nos preparar agora para um estado de pós-pandemia, já que a vulnerabilidade dessas pessoas aumentou. Então, por isso, nós visitamos os abrigos, fizemos diversas reuniões com lideranças, com pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade humana muito grave, e também, discutindo questões, resolvemos recomendar ao município de Aracaju a adoção de medidas outras, nos preparando já para o estado de pós-pandemia, como, por exemplo, a verificação da situação dos abrigos dessas pessoas, que a Prefeitura desse atenção em relação a atividades esportivas, atividades pedagógicas, combatendo o ócio dessas pessoas, já que é uma situação muito diferente de uma situação de rua para uma pessoa que está abrigada. E nos preocupamos também com a segurança alimentar dessas pessoas. Recomendamos para que a Prefeitura adquirisse diversos insumos que nós percebemos no dia a dia que estavam faltando, isso em reunião com diversos setores da sociedade, nós fomos aconselhados a isso, e diversas outras atitudes para tutelar e dar o mínimo de dignidade humana a essas pessoas. Quantas pessoas atualmente vivem em situação de rua aqui em Aracaju? Não existe, seriamente, uma pesquisa que diga quantas pessoas estão nessa situação, quer no município, quer no estado, quer no país. Não existe nenhuma pesquisa séria nesse sentido. Nós procuramos, nós pesquisamos e acreditamos que, após a pandemia, esse número tem aumentado significativamente, em razão da precarização das atividades e o aumento da vulnerabilidade dessas pessoas. Nós não saberíamos dizer quantas pessoas estão nessa situação no município de Aracaju, tampouco no estado de Sergipe. Fala para a gente sobre a segurança alimentar dessas pessoas. Veja, em decorrência desse grave estado de vulnerabilidade humana, essas pessoas não têm segurança alimentar. A Organização Mundial da Saúde ela prevê que um ser humano faça a ingesta do mínimo de calorias por dia. E essas pessoas estão aquém dessa ingesta, muito aquém dessa ingesta. Não há, portanto, segurança alimentar. Elas fazem uns jejuns prolongados, e isso acarreta diversos problemas à saúde, como descontrole dos níveis de açúcar, acarretando diabetes, descontrole da pressão arterial, e tornam-se pessoas mais fáceis para ter uma complicação caso contraiam a Covid. Então, essa também foi a nossa preocupação em relação também aos trabalhadores dos serviços públicos, dos equipamentos públicos municipais, por exemplo, a testagem
dessas pessoas, a testagem das pessoas que trabalham com as pessoas em situação de rua, a distribuição também de kits de higiene, de kit de proteção, máscara, para os trabalhadores também dos equipamentos públicos municipais. Portanto, não foi uma preocupação apenas com as pessoas em situação de rua, mas que já seria muito importante, mas também com todos os trabalhadores que desempenham os seus papéis dentro do sistema de assistência social, de assistência de saúde a essas pessoas em situação de rua. E vocês sabem dizer atualmente onde essas pessoas estão localizadas? Não temos dados, porque são vidas assim muito errantes, vidas muito nômades. Elas não param em alguns lugares, elas se amontoam em determinada região da cidade. A gente sabe aproximadamente, a gente vai conhecendo com o tempo, vai até conhecendo as pessoas, né? A gente encontra costumeiramente, né? Antes da pandemia, nós fazíamos a abordagem na rua, uma equipe da Defensoria Pública junto com a equipe da Prefeitura Municipal de Aracaju, nós fazíamos essa abordagem na rua, mas em razão da pandemia nós suspendemos esse trabalho até por questão de risco, né? E fazíamos encaminhamentos em relação à saúde, benefícios previdenciários, um abrigamento, seja no abrigo municipal ou abrigo estadual, né? Questões relacionadas, por exemplo, por questões penais, às vezes um mandado de prisão aberto por ter deixado de assinar algum documento em juízo, alguma coisa assim. E principalmente em relação à documentação. Nós fazemos uma busca, tem um setor da Defensoria Pública que faz essa busca nacional, inclusive, e nós podemos tirar uma outra certidão de nascimento dessa pessoa, que para eles é um dia de renascimento, é um dia de muita alegria, de muito júbilo, de muita alegria, um dia de renascimento, e aí nós vamos aos poucos acomodando a vida da pessoa, até pensando na sua reinserção no mercado de trabalho, primeiro da dignidade, depois a sua reinserção no mercado de trabalho, para proporcionar algum curso profissionalizante, enfim, dar a ela o mínimo de dignidade humana. E esse projeto ele tem prazo para encerramento? Não, esse é o nosso trabalho do dia a dia, é a nossa função, é a função que a gente se dedica todos os dias, é um serviço que me agrada profundamente e vejo que também é um resgate não só jurídico, é um resgate político, é um resgate social, porque são pessoas que precisam muito dessa atenção dos poderes públicos de uma maneira geral. Isso é um resgate histórico, essas pessoas são, na verdade, invisíveis. Essas pessoas são invisibilizadas por um processo de opressão, por um processo de recusa de atenção a essas pessoas. E a gente não pode continuar neste caminho. Inclusive, temos ideias até de legislação para tutelar esse grupo de pessoas, para tutelar essas pessoas, que a gente precisa avançar muito nesse tema e trazer essas pessoas para um processo de poder, para a dignidade humana. Muito obrigada pela sua participação. Às ordens. Muito obrigado a vocês. Daiana Santos para o Informe Aracaju. Tribunal de Contas estende prioridade ao teletrabalho até 30 de outubro. Segue com a maior parte das suas atividades no teletrabalho, mantido o regime presencial apenas para os casos de servidores cujas atribuições são incompatíveis com o ambiente virtual. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem promovendo mutirões de combate ao Aedes aegypti. O trabalho é sempre realizado em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Insurb, também faz parte desse trabalho. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando diversos mutirões de combate ao Aedes aegypti. Eu estou aqui hoje com o Jefferson Santana, que é o gerente do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem. Jefferson, fala para a gente como é que está sendo realizado esses mutirões aqui em Aracaju. Perfeito. A gente tem uma programação de mutirões aqui no município desde o ano passado que a gente vem fazendo esses mutirões no plano de intensificação de controle ao mosquito Aedes aegypti. E de lá para cá, semanalmente, a gente vem realizando esses mutirões em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Insurb. E a gente vai nesses bairros exatamente para tentar impactar de alguma forma nesse combate do mosquito Aedes aegypti. A gente sabe que a gente precisa eliminar e destruir, identificar o maior número de criadouros possíveis para que a gente possa, nos bairros, aí, fazer esse controle efetivo do mosquito. E de que forma é realizado esse trabalho?
Então, a gente tem como base duas coisas, né? O índice de infestação do bairro, né? E a gente observa também como é que está o comportamento de notificações de cada bairro. Isso aí faz com que a gente venha ter um olhar especial sobre aquela localidade e a gente leva as nossas equipes para fazer esse trabalho que acontece aos sábados, sempre a partir das 7 horas da manhã. A gente marca o ponto de encontro, normalmente as nossas unidades básicas de saúde, e a partir dali a gente sai para fazer a realização do trabalho. E vocês têm um prazo até quando vai, né, esses mutirões? Esse ano a gente tem programação já até dezembro, a gente espera manter essa rotina de mutirões até o mês de dezembro, não é? A gente tem programado já todo esse mês de outubro, e aí a gente vai seguindo com a nossa programação a cada sábado, sempre levando em consideração os índices de infestação de cada bairro e como é que está o comportamento, as notificações de dengue, zika ou chikungunya. E aproveitando o que você falou aí, quais são os bairros que têm o maior número de notificações, né, maior número de casos? Então, a gente vem acompanhando semanalmente, esses números eles não são estáticos, né, eles acabam mudando, então a gente às vezes tem hoje uma realidade e daqui para o final de semana pode ser que essa realidade mude, não é? Mas a gente sempre tem um olhar bem atento à região da Zona Norte, sobretudo, né? Nós tivemos ali algum problema relacionado às notificações de chikungunya ali na região do Japãozinho, Jardim Centenário, Olaria, então todos esses bairros, um momento ou outro ele vai acabar recebendo uma intensificação, um mutirão desses, para que a gente possa fazer um ataque bem efetivo exatamente onde o problema está acontecendo. Então, a gente já teve em alguns desses bairros que eu citei para você, a gente já fez a ação, em outros tantos a gente já está em fase de programação para que a gente possa atender de uma forma bem abrangente a localidade, para que esses números de notificações e de índice de infestação possa cair num ritmo que possa facilitar, não é, que a gente não venha ter tantos casos naquela região. E fala para a gente o que é que as pessoas podem fazer também para contribuir, né, para ajudar, porque além dos mutirões, todos também podem fazer a sua parte. Exatamente. O controle do mosquito Aedes aegypti ele é feito em casa, né? Cada cidadão ele tem uma parcela de contribuição a dar no programa. Não deixando a água parada, verificando seus quintais, verificando suas lavanderias, seus tonéis com água. A gente sabe que em uma parte da cidade as pessoas têm a necessidade de guardar água em tambores, em caixas d'água, em tonéis. Então, nesses depósitos, é fundamental que o cidadão tenha o cuidado de, pelo menos uma vez por semana, verificar, fazer uma limpeza e trocar a água desse depósito. E vocês vão realizar esses mutirões em todos os bairros de Aracaju? Seguindo sempre a lógica, né? Acompanhando sempre a dinâmica de infestação do bairro e de notificações de cada bairro, né? O trabalho não é um trabalho solto, aleatório. A gente procura os dados que a gente tem de momento, né, de infestação de mosquito por Aedes aegypti e também o número de casos notificados, seja por dengue, zika ou chikungunya. Nesse momento a gente percebe alguns surtos acontecendo em alguns bairros da capital de chikungunya e esses bairros estão recebendo os nossos mutirões ou então receberão pelos próximos dias. E em relação ao número de pessoas doentes, né, o ano passado, hoje, atualmente, né, os índices são maiores do que o do ano anterior? Quando a gente faz comparação de um ano para o outro, o mesmo período de um ano para o outro, a gente leva em consideração as 3 doenças, né? Quando a gente compara apenas dengue, esse ano em relação ao ano passado não está maior. Mas se a gente comparar especificamente os casos notificados de chikungunya, a gente pode perceber uma elevação. Isso muito pelo que esse ano a gente está percebendo o vírus do chikungunya circulando em nossa capital com maior intensidade. Então, consequentemente, a circulação desse vírus na nossa capital, o número de casos notificados acaba sendo maior do que do mesmo período do ano passado. No que diz respeito à dengue, esse número não é o mesmo, visto que no ano passado a gente teve a introdução do vírus de tipo 2, que acometeu muitas pessoas, né? Muitas pessoas adoeceram, e aí esse vírus ele não está circulando tanto aqui na nossa capital nesse ano. Então, quando a gente compara a dengue com o ano passado, o número é menor, mas se a gente comparar especificamente casos de chikungunya, aí a gente percebe um aumento em relação ao mesmo período do ano passado.
Jefferson, você havia citado anteriormente comigo que as pessoas devem ter também um cuidado redobrado quando está muito quente. Explica para a gente por que isso acontece. Quando a gente percebe períodos como esse de calor, não é? A temperatura já começa a aumentar aqui em nossa capital, consequentemente também o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti ele acontece de uma forma mais rápida. Não é? Então, esse desenvolvimento sendo mais rápido, consequentemente vai aumentar a população de insetos na nossa capital. E aí gera aquele ciclo, né? Uma quantidade maior de insetos e vírus circulando, então a probabilidade que algumas pessoas venham adoecer também acaba aumentando. Por isso que é tão importante que cada cidadão faça o seu controle dentro da sua casa, verificando os seus imóveis. A gente alerta aquelas pessoas que têm terrenos baldios, que verifique o seu terreno baldio, que olhe na sua casa, no seu terreno. A pessoa que mora em condomínio, conversa com o seu síndico para que os síndicos possam ter com a sua equipe ali um olhar atento e especial naquelas áreas de salão de festa, salão de jogos, essas áreas que ficaram muito tempo fechadas por conta da pandemia. De repente lá no salão de festa deve ter algum ralinho que possa estar com água e gerando um foco de mosquito Aedes aegypti. Então é muito importante todos nós estarmos atentos nos ambientes que a gente vive, seja na escola, no trabalho, na igreja e em casa. Jefferson, muito obrigada pela sua participação. Tá? A gente agradece e está sempre à disposição para novos esclarecimentos. Obrigada. Daiana Santos para o Informe Aracaju. Nosso informativo fica por aqui. Até mais!